Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O título da sexta-feira, A lei do Espírito da vida e o óleo composto da unção. O versículo, Êxodo 30, 25. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado, Senhor, porque nós hoje temos acesso ao Teu Espírito, ao Consolador, a esse advogado que está sempre ao nosso lado. Nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de alegria, Tu estás do nosso lado. Hoje nós podemos desfrutar a Tua presença, Senhor, graças à Tua obra de cruz, a Tua obra de ressurreição. E nós só temos a Te agradecer, amado Senhor. Nosso coração está cheio de gratidão, cheio de louvor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem se entregado, tem se dado a nós através da Tua palavra, do Teu Espírito, diariamente. Algo, Senhor, que nós não merecemos. Ainda assim, quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando muitas vezes ainda somos tão contumazes, tão teimosos, o Senhor, cheio de amor, cheio de misericórdia, vem nos tomar, vem falar com o seu falar gracioso e cheio de misericórdia para nós, vem falar ao nosso coração. E nós, Senhor, nós só podemos estar diante de Ti, estar aos Teus pés, Te agradecer e nos entregar ao Senhor, para que Te sirvamos segundo a Tua vontade, segundo o desejo do Teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o modo como o Senhor trabalha, mas nós temos uma certeza, Senhor. Tu sempre estarás conosco. Até o fim, eternamente, o Senhor estará conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por esse Espírito maravilhoso que está conosco, dentro de nós, junto conosco em todas as situações. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa sexta-feira o título é A lei do Espírito da vida e o óleo composto da unção. Então, principalmente semana passada, nós vimos que Paulo apresenta para os colossenses que eles não precisam mais viver por sombras, por tipos, por figuras, quer dizer, guardando comida, dias, festas, que tudo isso eram sombras da realidade. E a realidade ela está toda hoje em Cristo, no Espírito, não é? Então, uma sombra, uma figura também que nós temos no Antigo Testamento para nos mostrar a realidade hoje que nós temos é o óleo sagrado da unção, que é composto por 1 hin de azeite e 4 ciclos de especiarias, né? Eu vou ler daqui a pouco o alimento diário na parte que explica isso. Isso também, irmãos, é uma figura. É uma figura do que o Senhor fala em João 7. Se hoje nós vamos para Romanos 8, então vamos fazer de frente para trás. Se hoje nós temos Romanos 8, em que Paulo diz que a lei do Espírito e da vida é o que nos liberta da lei do pecado e da morte, ou de qualquer lei que tente nos aprisionar, nos tornar escravos. Essa lei, ela está no nosso espírito, no nosso interior. E essa lei, então, é o próprio Espírito. Então, se nós temos Romanos 8, é porque primeiro nós tivemos João capítulo 20. O que acontece em João capítulo 20? O que acontece é que o Senhor, Ele entrega o Espírito Santo aos discípulos. E isso acontece, então, a todo aquele que, por fé, recebe o Senhor Jesus, que crê no Senhor Jesus. Em João 20, do 21 ao 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Do mesmo jeito que o homem foi criado pelo sopro divino,
O Senhor aqui, irmãos, a nova criação, o novo homem, foi criado também pelo sopro do Senhor Jesus. E hoje nós recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é o que o Senhor Jesus falou em alguns capítulos atrás, em João 16. Em João 16, o Senhor estava no Getsêmani, já há poucas horas da sua morte. Na verdade, ele já estava para ser entregue nas mãos dos sacerdotes. E ali, irmãos, ele começa a abrir o coração para os discípulos. E ele diz, começando no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Esse Consolador é o Espírito Santo que depois ele sopra sobre os discípulos, que é a lei do Espírito e da vida dentro de nós, agora que nós vimos em Romanos 8. E mais para frente, ele ainda diz o seguinte, versículo 12, eu tenho muito ainda o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Você sabe, irmãos, isso é um princípio, não é? Ali, irmãos, os discípulos, eles precisavam do Espírito para entender muitas coisas. E do mesmo jeito, irmãos, nós precisamos ter fé na palavra de Deus e nós precisamos também que o Espírito nos revele a palavra de Deus. Porque muitas coisas que o Senhor quer nos mostrar, quer nos dizer, se nós ainda formos crianças espiritualmente, nós não suportamos, irmãos. Nós precisamos crescer em vida. É por isso que no trecho de Romanos 8, Paulo, ele mostra os dois tipos de filhos, né? O filho ruios, que é o filho maduro, e o teknon, que é o filho criança, praticamente um recém-nascido. É só o ruios que consegue ser guiado, seguir o Espírito de Deus. É o que ele fala em Romanos 8,14. Ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruios de Deus. Então, o ruios, ele entende aquilo que o Senhor fala, porque ele já está crescido em vida. Então, todos nós, irmãos, precisamos crescer em vida, crescer comendo a palavra, praticando a palavra, negando a nós mesmos, para que nós sejamos de fato guiados pelo Espírito. Lembra quando o Senhor fala em João 3? O Espírito é como o vento, ele vai para cá, vai para lá, você não vê, mas você ouve a voz. Quer dizer, nós precisamos ser treinados em ouvir a voz do Espírito de Deus. Isso vem com o amadurecimento. Então, voltando para João 16, ele diz, eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês não vão poder suportar ainda. Versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esse Espírito da verdade, irmãos, é o Consolador. É o que o Senhor soprou em João 20. Essa lei que há dentro de nós. É o que João fala na sua epístola, no capítulo 2, sobre a unção. É isso. Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, para seguir o Espírito, irmãos, porque o Espírito quer nos levar à verdade, à realidade, enquanto Satanás está usando de tudo para nos levar para a vaidade, para o vazio. Então, para seguir o Espírito, irmãos, nós precisamos da palavra, da fé, nos alimentar cada vez mais, crescer em vida. E esse Espírito, irmãos, o Senhor também havia falado dele em João 7. Então, por isso que eu disse, eu vou de frente para trás. Tem a lei do Espírito da vida, mas por que tem a lei do Espírito da vida? Porque o Senhor soprou o Espírito Santo, que é em João 20. Mas esse Espírito Santo é o quê? É o outro Consolador, em João 16. Mas ele também é o versículo que nós vamos ler agora, em João 7. Em João 7, 37, o Senhor levantou, ele falou assim, a partir do final do versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui o versículo 39, João explica o que ele quis dizer. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus não havia ainda sido glorificado. É por isso que o Senhor falou em João 16, se eu não for, o outro Consolador não vem. Se eu não for, eu não posso soprar o Espírito Santo para dentro de vocês. Se eu não for, não vai ter lei do Espírito da vida. Se eu não for, não vai ter a unção que dele recebesses, que João fala na sua epístola. Veja que João tem muito encargo, irmãos, por falar do Espírito, porque ele sabe que quem faz a obra de Deus é a palavra e é o Espírito. Então o que quer dizer aqui? O Senhor, irmãos, para que nós recebêssemos tudo isso, o Senhor precisava morrer, ressuscitar, ou seja, ele precisava ser glorificado. E essa figura, no Antigo Testamento, se encontra no óleo composto da unção, o óleo sagrado. Então, agora eu vou ler aqui no Alimento Diário como é que esse óleo era feito, e você vai perceber que essas especiarias não era para formar simplesmente, não era uma receita simplesmente para formar algo cheiroso, era um símbolo, um tipo, uma figura de tudo que nós temos hoje em o Espírito que está dentro de nós. Então, primeiramente eu vou ler em Êxodo, irmãos, capítulo 30, os versículos 22 a 25, que falam sobre como era feito o óleo da unção. Esse óleo era usado para ungir todas as coisas. Então, a partir do versículo 22 até o 25, Êxodo 30, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Então, primeiramente, veja que a base para esse óleo é o Espírito de Deus, que é esse de azeite. Então, o Espírito de Deus, irmãos, ele está em toda a Bíblia. Agora, esse é um sentimento que eu quero transmitir hoje. Eu quero que você realmente entenda. Não há nenhum lugar no Antigo Testamento que fale do Espírito como o Senhor Jesus falou do Espírito em João 16. Você percebe, irmãos, como o Senhor ele é carinhoso e cuidadoso ao falar que ele estava indo por nossa causa, não só para morrer, porque os outros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, já haviam tratado dessa questão da morte do Senhor. Mas João, ele percebeu, é necessário ainda aprofundar que o Senhor não foi apenas, na verdade apenas é uma palavra até errada a usar, né? Mas não foi para tratar apenas dos pecados, mas ele foi também para entregar o Espírito, o outro Consolador. Então, no Antigo Testamento você não vê o Espírito dessa forma, agindo como um outro Consolador. Essa palavra para Consolador é Paracleto, não é? E lá em 1 João 2, João usa essa palavra também, 1 João 2,1, ali é traduzido como advogado, porque ele está aqui, irmãos, tanto para consolar você, quanto para ser o seu advogado. Então, esse azeite, esse de azeite que representava o Espírito, ele passou por uma mistura, e talvez não seja também a palavra exata, mas foi acrescentado a ele algumas especiarias. E essas especiarias, elas tipificam o viver humano do Senhor, a perfeição do viver humano do Senhor, o que nos ajuda. Então, veja, a eficácia da morte do Senhor, a eficácia da ressurreição do Senhor, todas essas coisas foram acrescentadas ao Espírito por nossa causa. Então, quando você fala do Consolador, você não está falando mais só do de azeite. Você está falando de um Consolador, um Espírito, que tem toda a experiência que o Senhor Jesus passou. Porque você percebe quando o Senhor Jesus fala, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar tudo aquilo que ele ouviu, ele vai transmitir, do mesmo modo que o Filho transmite aquilo que o Pai tem,
O Espírito transmite o que o Filho tem. Então veja, irmãos, isso tudo que o Senhor passou na terra, no seu ministério terreno, né, ele é representado por essas 4 especiarias. E veja o que acontece com essas especiarias. A primeira era de 500 ciclos, porque ali você vai ter 4 especiarias, mas dividida em 3 grupos. O número 3 representa o Deus triuno. O número 4 representa o que? As criaturas. E a principal criatura, embora Paulo, em Colossenses, ele mostre que o Senhor, o Evangelho, ele chegou, na verdade, para toda a criação. Então, como era formado esse óleo? Você tomava 500 ciclos de uma das especiarias, ou seja, de mirra, essa primeira especiaria representando o Pai, e aí você tinha 2 especiarias, que eram o cinamomo e o cálamo. Essas 2 eram divididas em 250. Por que elas eram divididas? Porque o filho, que é o do meio, entre aspas, tá? Só para você entender, entenda isso, por favor. Ele foi partido. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, salvo engano, versículo 51, fala que o véu do santuário, com a morte do Senhor, ele se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. É muito interessante esse de alto a baixo, porque significa que veio lá de cima, entende? Não dava para ele se partir de baixo ao alto, porque quem iniciou não foi aqui na terra, é algo divino, foi o próprio Deus. Só ele tem poder. Então, ele se rasgou, e quando fala que ele se rasgou, ali na entrada do Santo dos Santos havia 3 colunas. Então, a que se rasgou era a do meio, que representa a carne, o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós. E esse véu rasgado é o que dá a passagem agora para o Santo dos Santos, para nós podermos estar diante da presença do Senhor. Então tudo isso é muito significativo. Veja, lá no Antigo Testamento, irmãos, é um tipo, é uma figura. Então, por exemplo, imagina, os colossenses estavam querendo aperfeiçoar tudo fisicamente. Imagina se eles começassem a querer fazer também o óleo da unção para ungir uns aos outros. É porque eles não entenderam a realidade. E se você não entende a realidade, você não desfruta da realidade, que é o Espírito, que é esse Consolador que está aqui para levar você a ter todas as experiências que o Senhor passou, para consolar, para estar junto com você. Então, voltando aqui, no Alimento Diário, página 67, tem um quadro, uma figura que mostra exatamente essa divisão para você entender, para você visualizar e entender. Então, as 2 especiarias, cinamomo e cálamo, elas eram 250 ciclos, quer dizer, metade, as 2 juntas, elas formavam um ciclo de 500. Ou seja, elas representam o quê? O Filho sendo partido por nós. E a última, Cássia, 500 ciclos. E elas representam juntas toda a experiência humana que o Senhor passou, desde a perfeição do seu viver na terra, até a eficácia da sua morte, a eficácia da sua ressurreição. Enfim, cada uma tem um significado que não vai dar tempo de eu falar hoje. Mas o sentimento que eu quero passar é que tudo isso, irmãos, para dar para você e para mim, para nós, para trazer para nós um espírito que sabe o que é o sentimento humano, o que é o sofrer humano. E não só um espírito que sabe como sofrer. Porque uma coisa é você saber como sofrer. Mas tem outra característica. Ele não sabe só o que é o viver humano. Ele não sabe só trabalhar no sofrimento humano. Ele sabe também o que é ressuscitar. Ele sabe também, irmãos, o que é viver a vida de um novo homem. Entende isso? Isso tudo hoje está em o Espírito, que está dentro de nós, que é essa lei do Espírito da vida. Por isso essa lei, irmãos, ela é tão eficaz para nos trazer tudo aquilo que o Senhor é, para nos fazer viver o que o Senhor viveu. Então nós temos que dar valor a isso, irmãos. Aprender a crescer em vida, desfrutar desse Espírito, porque aí nós vamos conseguir seguir o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, diferenciando a voz do Senhor de tantas outras vozes que há por aí, que Satanás usa para nos desviar.
Muito bem, meu tempo terminou, irmãos, então eu vou finalizar lendo a página 68, o penúltimo e o último parágrafo. Jesus precisava morrer e ressuscitar, com todas as suas experiências humanas de encarnação, sofrimentos na terra, seu viver perfeito como homem, sua morte que cumpria a redenção eterna e sua ressurreição, levando-nos a viver na esfera da ressurreição. Todas as experiências pelas quais Jesus passou tinham de estar nesse unhim de azeite puro, para que nós hoje tivéssemos o Espírito de Deus. Com todos esses elementos, assim ele atende a todas as nossas necessidades. Então você entendeu? Esse azeite puro, unhim, é o Espírito, mas foi adicionado, e talvez também não seja essa a palavra certa, não sei, né? Todas essas especiarias que representam tudo que Jesus viveu e a eficácia da sua ressurreição, para que hoje o Espírito que nós estamos experimentando, esse outro Consolador que o Senhor mesmo falou, ele seja apto, irmãos, para nos conduzir em todas as experiências, para nos conduzir ao reino. Finalizando, último parágrafo. No óleo sagrado da unção está o viver humano perfeito, o mortificar da carne, o andar em novidade de vida e tudo o mais de que precisamos. A imersão na palavra nos levará a essa realidade, a dimensão celestial. Aleluia. Veja, irmãos, quanta riqueza, né? Nós já vimos isso muitas vezes, mas sempre que nós mergulhamos nesse trecho, sempre há muitas riquezas, irmãos, que o Senhor quer nos mostrar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.